Enem Pop. Enem Pop? Pois é, teve citação. Chico Buarque, Sim. Festival de 67. Teve texto do Gregório do Vivier. Você viu? Nossa, quem elaborou a prova? O PCdoB? Pois é. Até as medidas da Barbie entraram no bolo ali em uma das questões. Então, a primeira prova, o Enem esse ano, a novidade, foi dividido em 2 finais de semana. Antes era uma maratona, né? Sábado e domingo, aqui é uma prova muito longa, são textos muito extensos e é muito cansativo. Então, esse ano resolveram dividir. A primeira prova aconteceu nesse domingo, a prova de Ciências Humanas e Linguagens. E também a redação. Então, para além desse bolo aí de temas mais do universo pop, vamos dizer assim, que compuseram a prova, e vale só ressaltar, não é novidade. O Enem sempre busca, né, essas referências para compor o arsenal de questões que são apresentadas ali para os estudantes. O tema da redação: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É um tema, vamos dizer assim, complexo, não é surpreendente. O Enem costuma buscar essas questões, e aí eu estive lendo tudo que foi dito desde ontem sobre a redação, e muitos especialistas dizendo, olha, não é novidade. O Enem sempre busca temas, e aí vou colocar aqui entre aspas, marginalizados, assuntos que não estão ali sob o holofote, ou até buscam inspiração em alguma coisa que está muito quente, mas acabam olhando ali para o lado para fazer alguma provocação para os estudantes. Só que por que está gerando muita polêmica esse assunto? Tem professor defendendo a questão, dizendo, olha, é muito bom um tema como esse, porque vai fazer com que essa situação dos estudantes surdos seja observada com maior atenção. O que acontece? Por que alguns estão defendendo isso? E tem um artigo muito interessante na Folha falando sobre isso, que é o seguinte: as questões, né, do Enem, elas ganham vida para além da prova. Elas duram ali pelo menos um ano, talvez mais. Por quê? Porque os cursinhos vão pegar inspiração na prova do ano anterior para treinar os alunos para o ano seguinte. Então há uma vida mais longa. Estamos discutindo o tópico aqui. Vários veículos de imprensa estão discutindo a questão. Então o tema ganha vida. Só que tem aspectos contrários. Tem gente dizendo que tá errado. Não dá para colocar alunos que têm 15, 16 anos, 17, para propor soluções, porque é isso que a redação do Enem pede, para um tema tão complexo. Se fosse simplesmente, vamos dissertar sobre essa questão e você busca uma viagem tua ali para fazer o texto. Mas não é bem assim. Ele dá textos de referência e diz assim, a partir disso aqui, propõe as soluções para a educação de surdos no Brasil. É complexo. Eu ouvi a Cíntia Chagas, que é professora de português, é a nossa colunista aqui na Jovem Pan, e a Cíntia vem falando sobre os temas, ela aborda muito essa questão da redação ao longo da programação, e eu, quando procurei a Cíntia, achei que ela fosse defender. Eu falei, Cíntia, e aí? É surpreendente, não é? Ela falou assim, é péssimo. Vamos ouvir. O tema é um tema relevante, importante, que precisa ser discutido na sociedade brasileira, sem dúvida. Mas ele não precisaria ser discutido na prova de redação do Enem. Por quê? Porque ele exige um conhecimento extremamente específico e técnico para o desenvolvimento de uma boa redação. Eu acho que o Enem foi muito infeliz em escolher um tema tão específico. Ele poderia falar dos deficientes de um modo geral, mas dos surdos exigia muita especificidade do aluno. E vamos falar a verdade, né? Nem todo mundo domina, quase ninguém sabe o que escrever diante de um tema desse. Aliás, eu falo mais. O próprio governo não resolve esse problema. Um governo que negligencia a própria educação vai pedir para alunos de 17, 18, 16 anos achar soluções, porque o Enem obriga a dar solução. Então, eu achei de uma hipocrisia muito grande. Se o governo queria chamar a atenção para o tema em questão, que fizesse campanhas, não que o colocasse na prova de redação do Enem. Eu queria ouvir vocês, mas antes só vou complementar com algo que ela me disse depois, e que é pra gente parar para pensar. Ela diz assim, como professora,
eu entendo as dificuldades para se educar, por exemplo, um aluno surdo. Ela falou, porque ela explicou lá que há 2 tipos de surdez, etc., e como cada um desses alunos percebe o processo de aprendizagem, os desafios, os obstáculos para cada um deles. Ela falou assim, muitas vezes mesmo com um tradutor na sala, é difícil, com um intérprete de Libras, é difícil para que a mensagem seja transmitida. O processo educacional é diferente. Como é que você coloca isso para alunos de 15 anos, para que eles proponham soluções ali? Então, essa é a defesa dela, é por isso que ela tem sido bastante crítica. Ela falou que desde ontem tá batendo muito nessa tecla com a crítica. O que vocês acham? E aí? Ouvindo ela dizer aqui, eu tendo a concordar com ela, mas eu fiquei pensando, enquanto você falava e discorria, né, defendendo a tese de que os assuntos das provas do Enem e da redação, especificamente, que é o que a gente está falando aqui, ganham vida própria. Exato. Eu fiquei pensando o seguinte, muitas vezes essas soluções mais criativas e as soluções mais simples saem com quem está distante, com quem não tem o compromisso de desenvolver algo. Então, quer dizer, uma boa ideia pode vir aí dessas redações para que depois as pessoas especializadas, as pessoas da área, desenvolvam e apliquem, se for o caso. E aí mas também propor agora, uma solução hermético, não né? quer dizer que tenha que achar Exato. uma solução. Era justamente então, eu acho isso que eu o ia dizer. desenvolvimento da ideia ali vale muito mais do que se de fato vai ou não propor alguma Agora, coisa o que ela fala aqui que o governo comunica mal não é novidade, não, né? Não, porque quando comunica mal. e quando comunica também, você tem aí um grosso da população que não aprova esse governo, quer dizer, que nega esse governo. E há um outro ponto de vista, e a gente pode até buscar em discussões que estavam rolando sobre a história dos direitos humanos, de você ferir direitos humanos durante a redação e etc., que foi parar na justiça e até o ministro se pronunciou sobre isso, falando sobre a maneira como a prova vai ser corrigida, que isso não vai ser levado em conta da maneira como está, porque o Ministério é contrário à posição que está sendo defendida na Justiça. Enfim, há um imbróglio todo sobre isso. Mas se a gente for pensar, há um outro lado, que é o da conscientização, chamar a atenção desses jovens, desses estudantes, e eu vi muito disso no Twitter, algumas pessoas comentando e etc., para uma questão que não é próxima. É uma questão que as pessoas simplesmente ignoram, porque não necessariamente está no dia a dia de todo mundo. Quando deveria estar, as pessoas deveriam estar atentas para essas questões, olhar para o outro. É uma reflexão, de algum modo, fazendo com que se olhe para o outro, ainda que, claro, por caminhos tortos. E aí os educadores, eu não sou educador, mas eles vão discordar ou concordar sobre alguns pontos. Mas, pelo menos, estão olhando para o tema.